E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mais líder do que nunca o Botafogo. Hoje o Fortaleza jogou, que é o segundo colocado, empatou com o Atlético Paranaense. O Botafogo jogou e venceu o Corinthians e continua abrindo mais margem em relação aos seus adversários na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. E o que falar sobre a partida, o que falar sobre o jogo que fez hoje Thiago Almada? Quando eu falei para vocês que Thiago Almada era um jogador diferenciado, que ele era craque e que vocês poderiam confiar que em um momento ou outro ele conseguiria fazer a diferença para o time do Botafogo, é sobre isso que eu estava falando. Hoje Thiago Almada deu essa vitória ao Botafogo, com jogadas individuais, com uma grande partida, uma grande atuação. Os dribles que ele dá no Ranieri foram desmoralizantes. O primeiro para dar a pré-assistência, para depois o Savarino dar a assistência para o gol do Luiz Henrique. E o segundo, para ele mesmo marcar o gol. Prepara a jogada e ele mesmo faz o gol. É um jogador extra classe que o Botafogo tem no seu elenco. Não só o Thiago Almada, mas o Botafogo tem vários jogadores de ótimo nível no seu elenco. O elenco do Botafogo é muito forte e vai ser difícil o Botafogo perder esse título do Campeonato Brasileiro, como aconteceu na temporada passada. E hoje foi um jogo difícil, um jogo complicado para o Botafogo, porque não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Um time do Corinthians que fez um primeiro tempo ruim, a gente pode dizer, mas o Botafogo também não fez aquele grande primeiro tempo. Jogou bem, criou suas oportunidades de gol, o Souza salvou o Corinthians em vários momentos, mas a gente sabe que o Botafogo pode jogar ainda mais do que jogou no primeiro tempo. O Luiz Henrique, apesar de ter feito o gol no primeiro tempo, a gente sabe que ele tem futebol para jogar mais do que ele jogou no jogo de hoje. Assim também como outros jogadores do Botafogo. Mas essa data FIFA fez muito bem para o Almada, para conseguir se entrosar com o restante dos companheiros, entender como joga o time do Botafogo e ganhar confiança. Hoje foi o melhor jogo do Almada com a camisa do Botafogo. O jogo que ele mais chamou a responsabilidade para ele. De ser o jogador mais caro do time, de ser o jogador mais diferenciado do plantel. E um primeiro tempo que o Botafogo foi bem superior ao Corinthians, acumulou oportunidade de gol e mereceu vencer. Só que o Botafogo voltou um pouco desatento do intervalo. O Corinthians fez mudanças táticas, estava jogando antes com 3 zagueiros. O Corinthians adianta um pouco seu time, coloca mais jogadores no meio de campo, coloca um centroavante para incomodar a defesa do Botafogo. E o Corinthians volta bem do intervalo. Isso, claro, tem a ver com a necessidade do Corinthians de conseguir o resultado para fugir da zona de rebaixamento. Então eles vão dar a vida, vão se entregar dentro de campo. E o Botafogo, que já havia cedido um pênalti no final do primeiro tempo para o Corinthians, o pênalti cometido pelo Fernando Marçal, um pênalti bobo, né? Que foi pênalti realmente. O John fez uma grande defesa, pegou, manteve o Botafogo na frente do placar. No segundo tempo, o Botafogo cede outro pênalti ao Corinthians. Só que dessa vez aconteceu que saiu o gol. E na minha opinião, os dois lances foram o pênalti. O do Marçal, indiscutível. O do Alexander Barbosa abriu muita margem para o juiz marcar o pênalti. O Corinthians empatou o jogo com o gol do Rodrigo Garro, só que aí, praticamente alguns minutos depois, o Botafogo consegue novamente ficar na frente do placar com o gol do Thiago Almada na jogada individual. A jogada de craque que faz a diferença para o Botafogo lá no final do campeonato poder conquistar um título de campeonato brasileiro. Depois o Corinthians perde força, depois que leva o segundo gol, né? Um baque para o time. O Botafogo entende um pouco mais como deveria conduzir a partida, não cede mais oportunidade de gol para o time do Corinthians, consegue se defender relativamente bem, prende a posse de bola em momentos cruciais e poderia até ter marcado o terceiro gol depois. Teve a questão do Luiz Henrique saindo chateado de campo, saiu nos 24 minutos do segundo tempo, mas assim, o Luiz Henrique é um jogador muito diferenciado, só que ele não vinha fazendo o seu melhor jogo, principalmente no segundo tempo. O Luiz Henrique pode jogar muito mais do que ele jogou. Claro, tá irritado porque não conseguiu ter a sua grande atuação, mas assim, eu não vejo como uma atitude tão boa assim pro grupo. Esse tipo de reclamação nesse nível, eu acho que ele poderia ter chegado no vestiário, ter conversado, tentar entender o que aconteceu. Melhor do que ele fazer isso em frente ali às câmeras de TV, porque isso vai gerar polêmica no decorrer da semana. Ele faz as substituições, coloca o Tiquinho Soares, coloca o Matheus Ponte. O Vitinho fez sua estreia no jogo de hoje, para não esquecer de comentar, né? Fez uma estreia razoável, vai demorar ainda um tempinho para se adaptar ao estilo de jogo do Botafogo, mas com certeza vai pegar rapidamente, porque é bom jogador. O Alex Telles é um jogador que também deve assumir a posição de titular em breve.
no lugar do Marçal, na lateral esquerda. Vai ter uma boa briga também com o Cuiabano. Mas uma vitória muito importante. Um passo muito importante do Botafogo rumo à conquista do título brasileiro de 2024. E para o Corinthians, essa derrota coloca cada vez mais o Corinthians próximo do rebaixamento. A atitude do Ramon Dias, descontrolado, perdendo a cabeça e agredindo o Gandula, empurrando o Gandula, não chegou a ser uma agressão, mas dando um tronco no Gandula, mostra o descontrole dele, porque ele sabe que a situação do Corinthians é muito difícil. Sabe que é difícil, mas nada justifica. O Corinthians vai ter que fazer uma campanha impressionante. Vai ter material humano com a chegada do Memphis Depay, chegada do Carrilho, vai ter material humano. Só que a campanha que o Corinthians precisa fazer é algo assim, cara, muito difícil. Porque o Corinthians tem jogos até a mais do que seus concorrentes que estão ali na luta contra o rebaixamento. E o Corinthians não consegue engatar uma sequência de vitórias. Infelizmente para o torcedor do Corinthians, a cada rodada que passa, o Corinthians fica mais próximo de jogar a Série B de 2025. Essa é a realidade. Precisa de uma mudança drástica para conseguir se levantar. Será que o Depay vai conseguir fazer isso? Vamos ver nas próximas rodadas. Vamos ver como foi a vitória do Botafogo em cima do Corinthians. Botafogo que já começa pressionando o Corinthians com esse chute do Savarino. O Savarino é um jogador muito importante nesse sistema de jogo do Botafogo. A movimentação dele é muito difícil de ser marcada. E o Hugo Souza estava inspirado, né? Difícil de marcar gol nele. Goleiro muito alto, tem muita envergadura, tem um bom reflexo. Mais uma tentativa do Botafogo de chute de fora da área com Danilo Barbosa, que hoje jogou no lugar do Gregory, que estava suspenso. Mas é um jogo que o tempo todo, rapaziada, tava mais pro Botafogo, né? O Corinthians até teve alguns momentos, mas o Botafogo foi melhor basicamente o jogo todo. Aí uma tentativa de chute do Thiago Almada, mais uma vez o Hugo Souza aparecendo. E você vê como o Almada participou do jogo. Hoje o Almada jogou caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, mas com muita liberdade para flutuar no campo, aonde ele quisesse jogar. E o Corinthians com dificuldade de encaixar uma marcação em cima do Almada. Um jogador muito diferenciado na movimentação, na parte técnica. Então é complicado de ser marcado. O Corinthians tentava aproveitar essas jogadas de cruzamentos, né? Essa bola o Romero até ganhou, mas não conseguiu dar a direção do gol. Tentativa de chute do Almada, a bola sai desviada. E aí o Hugo Souza tentando dar um jeito na defesa do Corinthians, que estava difícil. Mais uma tentativa do Botafogo, mais uma vez o Hugo Souza. Aí o Luiz Henrique dominou e finalizou. De novo, o Luiz Henrique buscando a finalização. Mais uma boa defesa do Hugo Souza. É uma característica desses times do Ramon Dias quando jogam com 3 zagueiros é dar muito espaço nessa zona do campo para finalizações. Essa defesa do Hugo Souza foi sacanagem. Tudo bem, o Igor Jesus talvez pudesse ter colocado mais direção na bola, mas ele cabeceia no gol certinho e o Hugo Souza estava bem posicionado e defendeu muito bem. Só que tu vê só o Botafogo atacando, né? Só o Botafogo sendo perigoso, só o Botafogo pressionando o Corinthians, só o Botafogo jogando no campo de ataque. Tentativa de cruzamento para pegar o Mateuzinho livre no segundo pau, tentando utilizar os seus alas, o time do Corinthians. E é um dos pontos fortes quando você joga com 3 defensores, né? Com 3 zagueiros, você tentar utilizar os seus alas. Mas o Corinthians não conseguiu ser efetivo nesse tipo de jogada. Essa bola foi perigosa, o Botafogo não marcou tão bem esse escanteio do Corinthians. O Ranieri faz a finalização de cabeça, um jogador de boa estatura. E se vai no gol poderia complicar. Bola que sobra pro Almada. Mais um chute do Botafogo aí de média e longa distância, ó. Só que o chute saiu torto, sem direção. Só tava ensaiando, né, pro gol. Olha isso, ó. Que tortada que o Almada dá no Ranieri. E o passe certinho pro Savarino. Que golaço do Botafogo, que construção. Jogadaça do Almada. Fez o que quis com o Ranieri, né? Olha isso, ó. Fez o que quis com o Ranieri. Já vai? Já foi, Ranieri. E aí, Luiz Henrique para complementar o passe do Savarino. Golaço do Botafogo de pé em pé.
Esse gol já estava anunciado, né? Que sairia uma hora ou outra. O Botafogo estava jogando muito melhor do que o Corinthians. Era questão de tempo e aí o Pantera do Botafogo foi lá e comemorou depois do gol marcado. É que o Marçal deu um mole, cara. Que mole que deu o Marçal nesse lance. Ele perde meio que o tempo da bola. O Mateuzinho é mais rápido do que ele. Bota na frente e aí... Eu acho que... Não sei, né? Deu certo no final porque o John defendeu o pênalti. Talvez poderia ter saído do gol se ele não faz o pênalti. Então... Deu certo no final das contas o pênalti cometido pelo Marçal. Porque o John foi lá e fez a sua defesa. Quem falou que o John não pega pênalti? Tá aí, ó. Defesaça. E tem que comemorar mesmo, né? Tem que comemorar. E aí no segundo tempo os times trocaram de uniforme. O Corinthians botou esse uniforme preto. O Botafogo trocou o calção. E o Corinthians vem pra cima, né? Já era previsível que o Corinthians tentaria atacar. Colocou o centroavante Hector, bom na bola aérea. Tentou cruzar bastante. E o Corinthians, na situação que tá, vai ter que se lançar ao campo de ataque. Eu acho que o Botafogo deveria ter tido essa conversa no vestiário. Olha, eles vão vir pra cima, a gente sabe da situação que eles estão. Pra ter continuado mantendo a pegada. O Botafogo deu uma certa cochilada no início do segundo tempo. E aí, irmão? Não dá. O Botafogo errando muito. Muitos passes sem sequência. Erro de domínio. Que não é do normal do time do Botafogo. Que é bom tecnicamente. Aqui, infantilidade do Alexander Barbosa nesse lance. Que poderia ter custado o resultado pro Botafogo. O Alexander Barbosa vem de boas atuações, de bons jogos. Aqui ele tá com uma boa imposição. Mas aqui ele deu um mole, né? Aqui ele vai só nas costas do Ranieri. E por mais que não era um lance que o Ranieri poderia fazer o gol e tudo mais. Cara, você abre margem. E o Daronco vai lá e vai marcar o pênalti. Se ele dá essa chegada no ombro do Ranieri, ele não marcaria o pênalti. Mas nas costas, o juiz foi lá e deu o pênalti. E aí não teve como, né? Dessa vez o John não conseguiu fazer a defesa. É muito difícil de o goleiro ficar no meio do gol nesse tipo de cobrança de pênalti. E aí o Rodrigo Garro vai lá para fazer, ó, no meio. Boa cobrança do Rodrigo Garro, né? Aquela cobrança de segurança. E o John acabou sendo batido. Só quando você tem um craque no seu time como o Thiago Almada... Você tem o Luiz Henrique também é craque, você tem esses jogadores desse nível. Esses caras entram em ação no momento que mais precisa. Aí tu vê o jogador diferenciado. O Garro foi lá, fez o gol do Corinthians. Muito bom jogador também do Corinthians. Vale a pena a gente ressaltar. Só que aí, olha o Thiago Almada. Cara, Thiago Almada mais uma vez brincou com o Ranieri. De novo, o Ranieri. Thiago Almada, belo gol. Ó, já vai, Ranieri. Toma. Bateu a bola, desviou e caixa. Esse desvio matou o Hugo, cara. Esse desvio matou o Hugo. E aí o Alexander Barbosa agradecendo a Deus. Obrigado, Deus. Você tá me livrando da besteira que eu tinha feito. Thiago Almada, golaço. Esse lance aí o Bastos consegue cortar providencial. E pro Corinthians, infelizmente, se não mudar a forma de jogar, ter mais coragem para jogar como foi no início do segundo tempo, vai dar o pé do frango pro Corinthians. Essa boa bola aqui do Savarino, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui de novo, ó. Essa boa bola do... A boa bola do Marlon Freitas buscando o Igor Jesus, essa bola cavada. E quase saiu o gol do Botafogo. O Hugo Souza de novo lá pra defender. Se não fosse o Hugo Souza, esse jogo teria sido mais complicado pro Corinthians em relação ao placar, né? Isso aí ninguém tem dúvidas. Tentativa de cruzamento. Essa bola o Alexander Barbosa levou a pior. Levou um soco em cheio, né? Do John, mas ficou bem depois. E foi isso, rapaziada. Vitória do Botafogo.
Teve nessa bola aí que o Hugo Souza estourou e quase que ela, né, passou longe, mas poderia ter se complicado. Vitória do Botafogo, merecida. Thiago Almada jogou muita bola. E o Botafogo, a cada rodada que passa, se aproxima do título do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo fizer o seu papel até o fim do campeonato, inevitavelmente será o campeão dessa competição. O único time que eu consigo nem enxergar realmente que pode brigar por esse título com o Botafogo, hoje, você olhando assim, é o Palmeiras. Em qualquer deslize do Palmeiras, o Botafogo vai abrir margem. E, cara, hoje o time do Botafogo é muito melhor do que o que era na temporada passada. Tem muito mais jogadores diferenciados. Dificilmente o Botafogo vai entregar como entregou. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abraço do Francesco. Nós. Fui!